Oi, oi! Hoje eu quero falar sobre convivência. Convivência é um negócio difícil e não só convivência entre marido e mulher, convivência de modo geral. Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, e isso não tem nada a ver com idade, porque tem pessoas mais velhas e imaturas, assim como tem pessoas muito novas e mais maduras, elas vão, se tu é uma pessoa mais madura, eu entendo que a gente vai aprendendo a conviver com as pessoas. E conviver, pra mim, tá? É se adaptar. Porque no momento em que eu preciso conviver num condomínio, no meu trabalho, na sala com os meus colegas de trabalho, com os meus familiares em casa, quanto mais a gente junta histórias, né? Mais adaptações a gente tem que fazer para que tudo dê certo e todo mundo conviva em harmonia, né? Que a harmonia de uma casa esteja bem. E trazendo isso para relacionamentos conjugais, a gente escolhe viver com uma pessoa, né? A gente decide casar e normalmente decide, não no calor da emoção, porque né, a gente já sabe às vezes que muitas vezes passa a paixão e tudo mais, mas a gente decide morar com alguém por livre e espontânea vontade. Quando a gente vai morar com aquela pessoa, a gente percebe o quão difícil é a convivência. Não porque ela é boa e ruim, não tem nada a ver com isso, mas o fato de ter que conviver e se adaptar a tua história, os teus hábitos, como aquela pessoa se comporta, como tu se comporta. Mas o que eu quero trazer, dando essa introdução de convivência, é as coisas que acontecem, os gatilhos que nos atrapalham a convivência no relacionamento conjugal. E aconteceu uma coisa comigo que eu quero trazer para ti, para que tu leve aí pro teu relacionamento e pense, né, se isso faz sentido aí, né, na tua vida, na tua história conjugal. Muitas vezes num relacionamento, e eu me incluo nisso, muito mais quando eu não me desenvolvi ainda para relacionamentos, e que eu queria sempre impor a minha opinião, e o Michel, por sua vez, que é meu marido, queria sempre impor a opinião dele. Então, era sempre conflitos de opiniões. Parecia até uma competiçãozinha, sabe? Eu queria botar o que eu achava que era certo, e ele queria botar o que ele achava que era certo, ninguém dava o braço a torcer, e muitas vezes aquilo gerava um conflito. E quando eu entendi que nós temos histórias diferentes, que a gente precisa ceder muitas vezes, não importa se tá certo ou se tá errado, mas para boa convivência, a gente precisa se adaptar. E se adaptar muitas vezes é o que eu falei, dar o braço a torcer mesmo que tu não esteja certo. Porque não é sobre estar certo ou estar errado, é sobre viver em harmonia. Então é fazer negociações, como se eu tivesse ali em prol da boa convivência, me adaptando ao meu parceiro. E para mim isso faz muito sentido na convivência em geral, porque para a gente manter esse clima legal dos relacionamentos, sejam conjugais ou não, a gente precisa se adaptar e fazer essas negociações. E tem coisas que acontecem no relacionamento que como gatilhos, que a pessoa fala e por algum motivo aquilo desestabiliza e o clima já fica ruim. Então tem coisas que eu já identifiquei nos comportamentos do Michel, coisas que ele faz que me irrita profundamente. E eu sempre fico pensando assim, cara, por que me irrita nisso? Antes eu culpava ele, criticava. Por que tu fazia isso? Me irrita, porque não sei o que, criava uma briga, não ia pra solução. Hoje eu já faço um diálogo interno. Por que isso me irrita tanto? Tem uma causa, algo que faça sentido essa minha irritação, eu vou lá falar com o Michel para ele não fazer mais. Mas será que não é grilo meu? Será que eu não tô fazendo tempestade num copo d'água? Será que é digno de eu causar um estresse por causa disso? Será que não é um problema meu que eu preciso resolver e que ele só despertou e que ele nem faz ideia de que isso ia me tirar de sério? Enfim, não importa. Então eu faço essas reflexões e logo, né, isso acontece sempre no meu relacionamento com o Michel e acontecia também no meu trabalho, com a minha família e tudo mais. Mas o Michel fez tal coisa que me irritou profundamente. E eu hoje já trabalhada, como eu digo, né, falei assim, não, ok, Michel, tudo bem, eu não vou discutir sobre isso. Levantei e saí do ambiente. Eu não discuto mais agora. Antes eu batia de frente, discutia e queria mostrar pra ele que a minha opinião que estava certa. E que ele estava me irritando e que o errado era ele. E aquilo ia desgastando, incomodando e tipo assim, cara, nós estamos brigando por causa disso, é sério? Hoje eu respiro fundo, penso assim, cara, eu não vou tomar nenhuma atitude agora. Eu parei de ser impulsiva com o Michel, né? Eu comecei a refletir. Faz sentido isso que eu tô pensando? Eu começava a me perguntar. E aí ele fez,
Ele disse que uma coisa não era, né? E eu disse que era. E aí a gente ficou, e ele cada vez se alterando mais, e eu também, até que eu disse, não, Michel, ok, tá, tudo bem, sabe? Não vamos estressar por causa disso, não precisa. Mas eu fiquei puta por dentro, porque eu disse, cara, eu tenho certeza que é isso. E saí do lugar, do ambiente, né? E fui pensando assim, porra, por que o Michel faz isso, né? Que saco, me irrita. Por que ele não vai conferir o que ele tá dizendo? Se ele for conferir, ele vai ver que ele tá errado. Ah, que droga, sempre eu que tenho que ceder também. Ah, que saco. E depois, logo em seguida, eu me lembrei de um dia em que eu fiz uma coisa que irritou muito ele. E eu fiz, e na hora eu me dei conta que eu estava errada, que eu não precisava fazer aquilo. Que normalmente está em ser muito impulsiva, e ele falou alguma coisa, o Michel começa a falar e eu me interrompo, porque é do meu perfil sem noção, entendeu? E claro, não posso botar na conta do perfil, e tem a ver um pouco, eu tenho que estar sempre controlando a minha língua, espero a pessoa terminar de falar, deixa ele concluir o raciocínio, eu já quero falar por cima dele. E eu lembrei que eu fazia isso, e eu disse assim, cara, quando eu fiz isso, eu também devo ter irritado ele muito com isso, porque isso é de fato irritante. E nem por isso ele ficou brabinho comigo, ele fez uma tempestade num copo d'água, ele ficou cocô, como eu digo, né? Ou isso foi um problema. Então, assim, por mais que eu estivesse certa naquele momento, e eu me lembro o que era, tá? Era algo que não valia a pena eu brigar com meu marido, desgastar o relacionamento para provar que eu estava certa. E logo em seguida, mesmo braba com a reação dele, eu me dei conta que muitas vezes eu sou a pessoa que deixo ele brabo e tenho a reação errada, que também não tô certa. Então, eu comecei esse vídeo falando de adaptações, né? No momento em que eu paro, reflito, penso, raciocino e me adapto, eu tô criando um clima bom no meu relacionamento. Eu não tô brigando pra ter razão, eu não tô brigando por pouca coisa, porque eu sei que em muitos momentos eu sou a pessoa que irrita. Então, que a gente possa segurar a onda de vez em quando, respira fundo antes de falar, pensa sobre o que tu tá falando, reflete se faz sentido, vê se aquilo vale o desgaste do relacionamento, porque às vezes não vale, não importa se tem razão ou não. E se estiver te atrapalhando muito, vai lá e conversa. Mas muitas vezes a gente fica só apontando os defeitos no outro, no caso, que é o teu parceiro, e esquece de olhar pra si, de ver que às vezes a gente também faz as nossas e que também irrita, também incomoda, e nem por isso ele faz disso um problema. Então, que a gente possa também olhar pro nosso próprio rabo, né? Porque é muito mais fácil apontar o dedo pro outro do que olhar pra si e ver que também erra e que também mete os pés pelas mãos de vez em quando. Então, vamos juntos refletir.